Bom, galera do primeiro, tudo bem? Ó, vou passar uma atividade para vocês, atividade de tecnologia, tá? Essa atividade somente os alunos que estão online é para fazer, porque os alunos que estão presencial já fizeram. E essa atividade ela começa na 335, tá? Que atividade que eu quero que vocês façam? A atividade 2 que está falando, ó, como identificar um comportamento ético, tá? Então, o que é ética, gente? Ética, geralmente, aí, nesse sentido aí de comportamento ético na internet, é aquele comportamento em que a pessoa se coloca no lugar da outra e trata com respeito, não ofende, tá? Não se passa por outra pessoa. Seria um comportamento ético. Mas para entender isso, a gente vai ler um texto e depois responder três questões. Essas três questões não precisa responder exatamente na apostila, porque eu vou colocar as três questões no Forms. Aqui eu vou estar utilizando a apostila somente para explicar para vocês o texto, tá? As três questões eu vou explicar também, mas aí eu vou colocar no Forms, vocês respondem no Forms, tá? Então vamos lá. Atividade 2. Como identificar um comportamento ético? Então está escrito lá, ética? O que é isso? Muitas vezes escutamos essa palavra em várias conversas ou em alguma notícia de jornal de algum canal de televisão. Mas afinal, o que isso quer dizer? Vamos começar a desbravar o significado dessa palavra. Leia o relato a seguir. Então vamos lá, ler para conhecer, é o texto que a gente vai ler, tá? Vou ler um pouquinho, vou estar parando e dando uma explicada, tá? Começando. No ano de 2012, no final do ano, acontecia uma tradicional maratona na Espanha. Corredores do mundo inteiro se aglomeravam para ter a melhor posição para a largada da melhor forma possível. Mas todos sabiam que o que mais importava era o ritmo que o corredor estabelecia no decorrer da corrida. Bom, uma maratona, gente, é uma prova de 42 quilômetros. É uma distância como de Bebedouro a Barretos. Então, o texto está falando que embora os os corredores eles se aglomeravam para largar bem, todo mundo sabe que numa maratona largar não é mais importante, né? Pô, 42 quilômetros. O cara que corre mais rápido da maratona, o recorde, se não me engano, é 2 horas e um. Uma prova de 2 horas e um não é muito importante você largar, né? O importante é você manter o ritmo para chegar no final da maneira mais rápida possível. Até aí é isso que o texto está falando. Vamos para o segundo parágrafo. Ó. A maratona já estava quase no final e, em primeiro lugar, a um passo da vitória, estava um queniano e logo atrás dele um espanhol. Este muito jovem e com o intuito de vencer aquela corrida em seu próprio país. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada e, por uma distração dele, supôs que já havia cruzado a linha da vitória e parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Olha que loucura. Então, o keniano lá, uma prova de 2 horas, ele tava lá, faltava 2 passos para ele chegar e ele achou que tinha chegado. Aí ele parou, ele não atravessou a linha. Ficou lá tirando foto com os fotógrafos lá, igual, como se já tivesse ganhado. Mas ele não tinha ganhado. Faltava ali uns 2 passos ali, ele não entendeu, ele achou que já tinha acabado a corrida, começou a tirar foto, conversar com as pessoas. Bom, continuando o texto. O corredor espanhol não se conformou com o que estava vendo e, ao invés de cruzar a linha de chegada, começou a gritar com o queniano. Obviamente que o queniano não compreendia o idioma nem o que estava acontecendo. Então o espanhol ele viu a situação e ele vendo em segundo, tendo a oportunidade de ganhar, ele começou: Queniano, passa lá, ó, a linha é ali, chega. Mas o queniano não entendia espanhol, né? No Quênia, se eu não me engano, se fala inglês. Então, um não entendia o outro, né? E fala, pô, o que está acontecendo? O que esse cara tá falando, né? E o queniano não entendeu, o espanhol veio chegando. Continuando o texto, ó. Ah, o espanhol, sem pensar duas vezes, agarrou o calção do queniano por trás e o empurrou para a linha da vitória. Após o ocorrido, evidentemente a imprensa foi falar com o corredor espanhol e com os microfones em punho fizeram pergunta óbvia. Então o espanhol, ele podia ter ganhado a corrida porque o queniano estava distraído, mas ele não, ele puxou o queniano e falou: "A chegada é aqui, filho", ó, fez o queniano passar na frente dele. Chegou em segundo. Aí o jornalista foi perguntar para ele, ó, o repórter fez a seguinte pergunta: "Por que você fez o que fez?"
Aí o corredor espanhol, fiz o quê? Aí o repórter, senhor, deixou ele ganhar. Aí o corredor espanhol, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Aí o repórter, mas ele estava distraído. Aí o corredor falou assim, mas se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que eu ia pensar de mim mesmo? E o que eu ia falar para minha mãe? Então o espanhol falou: Ah, podia ter ganhado, o cara tava distraído, mas porra, eu ganhar desse jeito, né? Eu não ia me sentir bem ganhando desse jeito, sabendo que o cara não ganhou porque ele não tava distraído. O que eu ia falar pra minha mãe? O que a minha mãe ia pensar de mim se eu ganhasse dessa forma? Então é isso que o espanhol deu como resposta, tá? Bom, galera, aí a primeira pergunta que vai estar no Forms, ó. O corredor espanhol não compreendeu a primeira pergunta do repórter, mesmo tendo realizado um fato significativo que chamou a atenção de todos. Por que você acha que ele não entendeu a pergunta? Então, olha lá, a primeira pergunta foi: por que você fez isso? O espanhol, fiz o quê? Ele não tinha entendido a pergunta. Por que você acha que ele não entendeu a pergunta? Bom, é o que você acha, tá? É uma pergunta pessoal. Para mim, ele não entendeu a pergunta porque na cabeça dele qualquer pessoa faria isso. Então ele achou que ele não fez nada demais, tá? Mas é o que você acha, tá? Você vai colocar o que você acha a respeito. A segunda, gente, como você definiria a atitude do corredor espanhol? Ele foi ético? Qual seria a atitude correta no seu entendimento? Justifique. Então o espanhol ele teve essa atitude, ele não ganhou. Ele viu que o keniano estava distraído e falou: Ó, é aqui, ó. Não deixou o keniano ganhar. E no seu entendimento, essa atitude foi ética, foi correta? É para você justificar. É outra pergunta pessoal. Para você, a atitude dele foi correta? Foi ética? O que você acha sobre essa atitude? E a última questão é do filósofo alemão chamado Immanuel Kant, no século XVIII, a seguinte frase: tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, por exemplo, ah, se eu vou fazer vou ganhar dinheiro, mas aí eu tenho vergonha de contar para alguém como que eu estou ganhando dinheiro, é melhor não fazer. É isso que o Kant falava, tá? Continuando, ó. Porque se há razões para não contar, há razões para não fazer. Então, se você tem razão para não contar como você ganhou, é melhor você não fazer. Então, é isso que o Kant fala, ó. Melhor não fazer aquilo que você não pode contar. Porque se tem razão para você ter vergonha de contar, é porque você não deveria ter feito. Entendeu? Continuando, ó. Como esta frase se aplica ao corredor espanhol? E como essa frase se aplica quando as suas atitudes no ambientes virtuais? O que você entende por ética? Essa frase do Kant, ela se aplica quando a gente está na internet? Ela se aplica ao corredor espanhol? O que você entende por ética? Tá? Galera, essa é a única que não é pessoal, mas dá para ter uma ideia o que é ética pelo texto e pelas duas primeiras questões, tá? Então vocês vão bolar uma resposta aí na terceira. Se tiver dificuldade de fazer, me chama no PV que eu posso ajudar vocês a elaborar essa terceira aí ou dar uma explicação, tá? Caso contrário, só respondendo forms lá, que aí vem direto para mim, tá ok? Até a próxima aula aí de tecnologia, gente. Até.